Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar. Nosso papo de hoje, a gente trouxe aqui a Adriana Fidani, nossa diretora na CompuGraph, e o Dr. Márcio Cotts, chefe de operação na Get Global, uma nova parceira da CompuGraph, que a gente vai falar um pouquinho mais. Bom dia, boa tarde para vocês. Bom dia, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem nos assiste, aonde. É isso aí. E, gente, desde o início da nossa jornada aqui na CompuGraph, no nosso mercado de segurança e privacidade de dados, a gente sempre preza pelo pioneirismo e por empresas realmente top, parceiras nossas mesmo, em atender as demandas de crescimento no Brasil. E a gente tem investido mais tempo e mais energia em conhecer quais são as principais tendências do nosso segmento aqui e trazer no nosso contexto brasileiro, né? Bom, gente, desde o início da jornada da CompuGraph, no mercado de segurança e privacidade, a gente sempre preza pelo pioneirismo e empresas que sempre estão no top em demandas de crescimento no Brasil. E nesse ano a gente tem investido ainda mais em conhecer quais são as principais tendências do nosso segmento e trazer para o nosso contexto brasileiro. E por essa razão, a gente está trazendo uma nova parceira aqui para juntar ao nosso portfólio da CompuGraph, que é a Get Global. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que o Márcio explicasse um pouquinho, contasse para a gente como é que está a demanda de mercado e como que chegou até aqui, Márcio. Muito bem, Carla. É importante a gente contextualizar essa questão de demanda, né, de privacidade de dados, porque até em razão da posição que eu tenho, né, como diretor operacional global da Get Global International, a gente tem muito claro que o mercado ele muda conforme a maturidade que ele passa a ter em privacidade de dados, né? Então, hoje, se fôssemos fazer aqui uma analogia do mercado brasileiro com o mercado europeu, com o mercado norte-americano, eu diria que cada um desses três mercados está num momento diferente e com demandas distintas e necessidades também, né? O mercado europeu já é um mercado um pouco mais maduro, já passou por diversas fases, né? Desde do início, quando se tem uma nova regulamentação de privacidade de dados, onde a demanda inicial muito grande é por conhecimento, né? E aí tem aí uma demanda grande de treinamento, e depois segue por uma necessidade de consultoria e ferramenta para adequação propriamente das empresas, e depois segue com outras necessidades, como a gente vê hoje em dia o mercado europeu. O mercado brasileiro está justamente nesse momento de transição, né, onde as empresas, teoricamente, já deveriam estar adequadas, né? A gente sabe que isso não é uma realidade do mercado brasileiro, mas já existem empresas aí com demandas parecidas com as demandas do mercado europeu. Já o mercado norte-americano, tirando alguns setores específicos da economia norte-americana, que já há muito tempo é regulada a questão de privacidade de dados, como o setor financeiro, o setor de saúde, todo o resto, né, do mercado norte-americano ainda carece dessa fase inicial de conhecimento, né, e de auxílio na adequação, não só das empresas, mas adequação também dos seus produtos. Afinal de contas, no caso do mercado norte-americano, grande parte das empresas, elas têm uma tendência a vender para o mercado internacional, e aí o produto, eventualmente, precisa também estar adequado ao mercado que você vai vender. Então, essa questão de contextualização de mercado, essa sua pergunta inicial, ela faz muito sentido, porque ela, de fato, ela vai variando conforme o grau de maturidade e a cultura de privacidade de dados dentro do mercado. Super bacana. E a gente sabe que tratar dados hoje é um desafio, né? Esse ano vão completar 4 anos que a nossa lei entrou em vigor e para algumas empresas ainda, talvez o gerenciamento e o cumprimento dessa regulamentação vai um pouco aos trancos e barrancos, uma ou outra já está no caminho correto, e eu acho que a gente vive, né, num momento que o Brasil tem uma lei nova se iniciando e ainda está engatinhando, né? Passando esse primeiro momento de adequação, como que vocês dois avaliam a maturidade do mercado, né? E chamo a Adriana para tentar falar um pouco disso, e com isso em mente, quais são os benefícios de contratar esses serviços focados em privacidade?
Bom, Carla, vou falar primeiro um pouquinho em relação por que a CompuGraph foi buscar a Get Global e esses novos serviços, né? Então, se a gente buscar lá no histórico, quando surgiu o LGPD, nós buscamos trazer o benefício que nós tínhamos da parte tecnológica e a parte de serviços de implantação, que era algo que o mercado realmente demandava e realmente era necessário ter uma empresa que tivesse condições de trazer esse benefício para o mercado nesse momento. O que aconteceu? Nesses 4 anos, essa parte de implementação, a parte da aplicação da lei, foi realmente tomando corpo, tomando espaço, e as empresas, bem ou mal, acabaram fazendo o primeiro passo, que era um passo de adaptação. Porém, será que esse passo foi feito realmente da melhor forma? E está sendo feito hoje, tratado da forma realmente adequada para atender o que realmente a lei espera e o que realmente é necessário? Porque a gente não pode esquecer que a lei existe porque é algo muito importante que tem que ser tratado de forma realmente adequada. E a gente tem visto que não, que ainda no mercado isso não é tratado com a forma necessária que deveria ser. Principalmente no momento tão difícil da economia onde nós estamos, as empresas acabam focando muito mais na questão do seu business e não dando a importância e trazendo a seriedade que deveriam trazer para esse assunto, e que, inclusive, podendo ter até o benefício econômico com o tratamento de dados. Então, nós entendemos que o mercado ainda demanda muito de empresas que realmente sejam especialistas na adequação do dia a dia. Como tocar essa operação, como realmente fazer com que a parte de privacidade esteja dentro da operação da empresa. Como se adequar sem que isso atrapalhe o dia a dia. Então, buscando isso e buscando sempre o que a CompuGraph sempre busca quando traz uma nova parceria, a gente foi atrás no mercado quem seria a empresa mais adequada, a empresa pioneira e a empresa que realmente tivesse benefício e a seriedade para se juntar ao nosso nome, a CompuGraph, que está há 40 anos no mercado. Com esse cenário, a gente foi atrás da Get Global e está trazendo a Get Global para fazer parte desses nossos serviços. Porque a gente entende que, sem um apoio adequado, as empresas continuarão tratando de forma primária ainda os dados. Então, você tendo alguém realmente que tenha o conhecimento e a base que necessita, traz muito mais tranquilidade e um resultado muito mais adequado. Obrigada, Adriana. Márcia, se você quiser complementar, o que a Get Global vai ofertar junto com a CompuGraph? O que a gente pode trazer de benefício e serviço para os nossos clientes? Muito bem. Antes de mais nada, externar aqui o prazer, na verdade, a felicidade que a gente tem dessa parceria. A recíproca é verdadeira, na verdade, a Get Global International, até por uma questão de política da sua matriz, não tem muitos parceiros, e quando tem, de fato, essa análise ela é feita de uma forma onde um dos critérios é entender se, de fato, essa parceria vai agregar para os nossos clientes, para o mercado, e sinceramente, né, eu fui um dos que defendi isso junto à diretoria de novos negócios da matriz, que fica nos Estados Unidos, e um dos pontos que eu coloquei é justamente a resposta à sua pergunta, né? O que de fato a gente pode, com essa parceria, agregar. O fato é que a CompuGraph, ela há muito tempo já é uma referência na parte de fornecimento de produtos e também serviços na parte de proteção de dados, vamos por assim dizer, a parte de segurança da informação. Ela foi buscar uma das melhores ferramentas na parte de gestão de privacidade de dados, que é a OneTrust, né? E a gente, de fato, entendeu, quando fomos procurados pela CompuGraph, de que a gente poderia, de fato, agregar aos clientes da CompuGraph nessa consultoria, nessa assessoria quanto à forma de se tocar os programas de privacidade de dados, como fazer o melhor uso dessas ferramentas, porque é fato o que a Adriana colocou, né? As empresas que, aspas, fizeram e implantaram o seu programa de privacidade de dados,
não necessariamente fizeram da melhor forma e não necessariamente estão tocando da melhor forma, né? Então, às vezes você tem empresas que contrataram ferramentas maravilhosas, mas não utilizam da melhor forma, né? Então, a gente entende que o mercado ainda está passando por esse momento de amadurecimento quanto à forma de tratamento de dados, né? Teve uma preocupação inicial de entender o que era privacidade, de se fazer um programa, já é um início, mas não necessariamente isso está, de fato, adequado àquilo que a LGPD demanda por parte das organizações que tratam dados pessoais. Então, a Get Global International, ela tem um portfólio de produtos distintos dependendo da demanda e da maturidade do mercado, como a gente falou logo no início, e para o mercado brasileiro, né? A Get Global ela vem fazendo o que fez em vários outros mercados, caminhando junto com essa demanda. Então, a Get Global teve uma participação muito grande na parte de treinamento e formação de DPOs, quando o mercado requisitava formação de profissional. Depois teve uma participação absurda nos projetos de adequação, que é essa fasezinha que a Adriana descreveu dos 4 primeiros anos. E aí agora a gente está entrando nessa outra fase dos produtos que nós oferecemos. É óbvio que a gente continua com projetos de adequação, né? Ainda tem empresas que, de fato, ainda estão desenvolvendo e implantando seus programas, mas eu tenho aqui um dado que eu pedi para levantar: 78% dos clientes da Get Global International que fizeram o programa de adequação acabaram continuando com a Get Global nesses outros serviços que são estes que eu vou colocar para vocês. Um deles é o de DPO as a Service, do outsourcing de DPO, de terceirização de DPO, né? Então, para citar como exemplo aqui, no Brasil, a Get Global é o DPO da Chanel, é o DPO da Juliana Flores, foi DPO durante quase 2 anos da LG Electronics, e aí o produto mudou, que é o produto que eu vou falar na sequência. Então, a demanda por um DPO terceirizado, ela existe porque muitas empresas, e eu acho que até de uma forma muito madura e profissional, entendem que existem vantagens na terceirização do DPO terceirizado a partir do momento que você vai delegar para equipe especializada e que, de fato, acompanha, digamos assim, todas essas nuances e novas regulamentações de privacidade de dados. Então, o serviço de DPO as a Service vem crescendo muito, né? E esse é um dos serviços que a CompuGraph, por meio da Get Global, passa a oferecer a partir dessa parceria, né? O outro produto é justamente uma variação do DPO as a Service, que é o que nós chamamos de operação assistida. Então, nós temos aí algumas empresas em que tiveram seus programas de adequação, de que isso foi implantado, de que entendeu que deveria ter uma equipe interna, que também foi treinada pela Get Global International, mas que ainda não se sente confortável em tocar o dia a dia de um programa de tratamento de dados pessoais, né? Então, a gente fica ali, basicamente, como se fosse um copiloto mais experiente, né, dando total suporte para a área de privacidade, para o DPO da organização, né? Então, por exemplo, a gente tem Gerdau como um dos nossos clientes, aonde a gente atua em operação assistida, né? Inclusive, no caso da Get Global, o atendimento da Gerdau é um atendimento global, né? A gente também atende a Gerdau North America por meio da Gerdau da Get Global dos Estados Unidos. Então, existe esse segundo produto, que é a operação assistida, né? Onde a gente tem vários objetivos que são traçados junto com a área de privacidade da organização, para justamente continuar desenvolvendo e aumentando a maturidade, digamos assim, do programa e da cultura de privacidade dentro das empresas, né?
Tirada essa demanda, né, que vocês muito bem colocaram aí, de acompanhar como de fato as atividades se dão no dia a dia, a Get Global, isso já no âmbito mundial, acabou lançando este ano um novo produto que é chamado de Privacy Proof. O mercado europeu ele já está caminhando, né, para uma demanda de certificação, né, em razão de uma previsão legal que está no GDPR, o GDPR, ele prevê essa possibilidade. Inclusive, o board que trata das questões de privacidade de dados, o board europeu, homologou a primeira certificação por meio de uma resolução 28, certificação da empresa. Portanto, a partir de agora, essa é a primeira certificação reconhecida por autoridades de proteção de dados de empresas. Ela só existe na Europa, nenhuma empresa no mundo ainda foi certificada com essa certificação, e o Brasil deve caminhar para algo parecido, porque existe disposição na própria LGPD. Né? Inclusive, no podcast de privacidade de dados da Get Global International, nós estivemos com um dos coordenadores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a gente estava falando justamente de atenuantes no caso da regulamentação de dosimetria, e óbvio que, assim como está disposto na própria LGPD, se você tem evidências de um programa de privacidade de dados e tudo mais, isso eventualmente pode vir a ser considerado como um atenuante. O fato é que, como muito bem a Adriana colocou, quem garante que os programas de fato funcionam, né? Então, o Privacy Proof ele vem justamente para isso, né? Ele é uma certificação que foge completamente ao padrão atual de certificações do mercado. Nós nem chamamos de certificação, nós chamamos de um programa de teste de conformidade, porque, além de todas as características de uma averiguação que uma certificação faz, que está pautada em cima de evidências, pautada em cima de amostras e análises de documento, a Get Global International ela entende que um programa de privacidade de dados de papel não é sustentável. Então, de fato, o Privacy Proof ele vai testar, além de analisar todas essas questões que eu coloquei, mas também testar as organizações diante de situações reais. Né? Tudo isso foi inspirado, eu fiz parte do Comitê Internacional da Get Global, que estudou a melhor metodologia e forma deste teste de conformidade e digo para você que ele foi inspirado no Pentest na área de segurança de informação, né? Onde a gente cria ali situações que aparentemente para a organização são reais para ver como é que a organização se comporta diante daquelas situações. Então, são situações inúmeras para provar a aplicação de princípios de privacy by design, de resposta de demandas por parte de titulares, solicitação de seleção de funcionário com características de dado sensível, vazamento de dados, né? Tudo isso para entender como é que a organização de fato atua dentro de situações reais. Então, esse leque de produtos, né, é o que passa a fazer parte do mix de produto da própria CompuGraph. Super obrigada, Cotes. Eu acho que realmente o mercado tem essa falta, né? Que muitas empresas hoje estão caminhando ou tem algum programa de privacidade já incorporado, já instaurado, mas será que realmente ele funciona? A gente às vezes olha para dentro de casa e às vezes a gente não enxerga os próprios erros, né? Então eu acho que esse teste, né, esse pen teste da privacidade, como você aí mesmo brincou, acaba sendo um check, né, uma verificação para saber se realmente a empresa está aderente, está compliance à LGPD. E o DPO as a Service, você entende que isso é bacana, que isso tem essa demanda também no mercado, Cotes? Tem, a demanda ela é até maior do que nós esperávamos, né? Inclusive, a questão do DPO as a Service,
é como eu coloquei, eu acho até maduro por parte das empresas, né, entenderem que demora um certo tempo até você ter realmente uma nova forma de trabalhar instaurada dentro do dia a dia e que faça parte mesmo ali da cultura, até dos valores da empresa, porque algumas delas estão optando por incluir. Então, isso é uma questão que leva tempo. Então, você ter ali uma organização 100% focada nisso, né? Uma organização 100% especializada nisso. Alguns clientes brasileiros têm operações fora do país e lidam com essa dificuldade de você ter programas de privacidade em vários lugares. A Get Global também ajuda nesse sentido, né? Então, de fato, a terceirização do DPO as a Service, ela existe porque as empresas entendem que ainda não estão maduras, por mais que tenham já um programa de adequação. Mesmo com o DPO terceirizado, o DPO as a Service, a gente tem uma cultura interna da Get Global de sempre caminhar o DPO as a Service até um ponto aonde a gente conseguiu criar dentro da organização uma cultura de privacidade de dados, aquilo está enraizado, e a gente ir para a operação assistida, né? Porque aí você tem, no meu ponto de vista, o melhor dos mundos, né? Você tem um piloto já treinado e ainda um copiloto experiente do lado. Tanto que existe até um artigo que eu mesmo escrevi e a gente publicou, acho que foi até na CPO Magazine, que é a Chief Privacy Officer Magazine, que é uma das maiores referências em privacidade de dados, publicação, falando um pouquinho disso, né? Que o importante é você criar a cultura de privacidade de dados e, num dado momento, ela ter a possibilidade de caminhar, nem que seja com uma operação assistida. Então, a demanda sim existe. Eu acho que as empresas mais sérias, vamos por assim dizer, entendem que não é um negócio que você virou a chavinha, olha, eu tenho um programa aqui funcionando, né? Eu costumo dizer que o programa de privacidade de dados não é um aparelho como um ar-condicionado que você liga e ele está funcionando e você só dá um ajustezinho ali na temperatura. Não, a gente está falando de um carro, talvez de Fórmula 1, que precisa de um piloto e equipe muito bem preparado, porque senão isso aí não vai atingir o objetivo de quem construiu, né? E eu acho que as empresas mais sérias, elas entendem isso, elas entendem, olha, tudo bem, eu tenho um carro aqui, um ótimo carro, mas ainda eu acho que eu preciso de equipe, preciso de piloto para fazer isso acontecer. É a questão da experiência, né? Quando você tem um DPO que é um DPO interno, ele tem a vivência mais interna mesmo. Ele não tem uma troca de experiência, ele não tem uma visão de várias empresas por onde ele tenha passado, porque é uma profissão nova. Já um DPO as a Service, ele tem uma abrangência e um conhecimento extremamente amplo, onde ele conseguiu trocar ideias, conhecimentos de várias empresas com vários segmentos diferentes e consegue trazer o benefício de cada uma das práticas que ele viu no mercado nas diversas empresas onde ele atua. Então, é algo que é muito mais agregador, principalmente no momento onde ainda não existe um conhecimento amplo dos profissionais que não são um DPO as a Service, que acabam se formando com um conhecimento prático do dia a dia ali. Mas é diferente de você ter uma experiência de uma empresa ou de duas empresas, ou você ter uma experiência vasta com várias empresas mundialmente, né? Como é o caso da Get Global. Então, é um ganho muito grande, como o Cotes disse, até para que ele possa instruir e trazer esse conhecimento para quem, de repente, vai ser o DPO da empresa. Mas, nesse momento, ainda não tem o conhecimento tão vasto como a Get Global tem. E é interessante isso que você está colocando, Adriana, porque é o que de fato acontece no dia a dia, a gente vê isso acontecer, né? E mais do que você ter, eventualmente, profissionais que vão trazer experiência em outros clientes como solução para aquele cliente específico, o melhor dos mundos é quando você tem um profissional que teve contato com vários players de um mesmo mercado, né, que é o que acontece com a Get Global. A gente tem a preocupação de quando a gente indica quem vai ser o key account, né, quem vai cuidar efetivamente daquele cliente,
seja alguém que já tenha um nível de experiência naquele setor de atuação da empresa. Eu lembro num dos eventos, acho que foi da revista Exame, me perguntaram, né, o que faz um DPO ser diferenciado, né? Eu costumo dizer que o que faz um DPO ser bom é um DPO que tem um conhecimento técnico na parte dos requerimentos da lei, das requisições da lei, né, que tem um conhecimento, né, quanto à forma de gerir privacidade de dados, que tem um conhecimento de segurança da informação, né? Isso é o que faz um bom DPO. Agora, o que faz um DPO excelente? É um DPO que tenha soft skill, que tenha habilidade de comunicação, porque ele vai ter que interagir com várias áreas da empresa e não adianta ser a pessoa que diz não para tudo, você tem que fazer acontecer dentro da possibilidade. E é o profissional que é um especialista no negócio da empresa em que ele está atuando. Por que isso? Imagina aqui que um DPO que vai atuar numa empresa como uma empresa, digamos aqui, de tecnologia e fabricante de impressoras, de Smart TV. Esse tipo de DPO, ele precisa ter um nível de conhecimento técnico para aplicar muito Privacy by Design, porque vai vir muita demanda de projetos de produtos, aonde ele vai ter que assessorar na configuração, até na construção, na arquitetura do produto, para que atenda efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Esse tipo de profissional precisa de um nível de conhecimento de hardware, de software, de o que é uma tendência mundial, mas que ainda no Brasil não se fala tanto, que são os PETs, que são os Privacy Enhancement Technologies, que são softwares que são utilizados para que você, na programação, na execução da tarefa, tenha características que atendam privacidade de dados. Então, que já vá com encriptografia, que já vá com gestão de acesso, que vá com um monte de soluções que justamente façam com que o device ou o software já atenda demandas de privacidade de dados. Esse profissional, né, esse DPO que atua nessa empresa de tecnologia e venda de produtos tecnológicos, ele precisa de um nível de conhecimento. O DPO que atua, por exemplo, num grande e-commerce, precisa de um outro tipo de conhecimento, precisa conhecer muito mais de marketing digital, de uso de dados para captação de leads e conversão de leads, o que é diferente de um DPO que atua, por exemplo, na área da saúde, né? Que atua com dados sensíveis, tem regulamentação da ANS, do Ministério da Saúde, que é diferente de quem atua em instituição financeira. Então, essa também é uma das características que a Get Global tem, que agrega muito, né? Você tem profissionais que já são experientes naquele setor de atuação, né? E, por último, a última coisa que também a Get Global agrega muito nessa questão do DPO terceirizado é o que você mesmo comentou, é trazer experiência internacional, né? É entender como coisas são feitas, de repente, em mercados já mais maduros, como o europeu, e aplicar isso em clientes aqui no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Eu acho que a Get Global entrando no nosso portfólio vai agregar muito valor, tanto a nossa entrega já dos nossos serviços de segurança e privacidade para os nossos clientes, que é isso que a CompuGraph sempre preza, entregar valor para o cliente, não só simplesmente uma solução. E trazendo essa qualidade com toda essa sua experiência e com a experiência da Get Global, eu acho que vai ser incrível aí para nessa nossa jornada aqui da CompuGraph. Queria agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui hoje, nesse bate-papo. Espero que quem esteja vendo tenha gostado. Se tiver dúvidas, por favor, nos mande, entre em contato com os nossos especialistas e nos siga nas nossas redes sociais. Cotes, Adriana, muito obrigada. Fiquem à vontade para agradecer também. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigada, Cotes. Obrigada por estar sempre com a gente nessa jornada de desenvolvimento e de busca de novos desafios e realmente trazer sempre
agregar sempre valor aos nossos clientes e trazer soluções que realmente agregam muito na nossa parceria. Adri, o prazer é nosso, né? Como eu falei inicialmente, a gente tem aí a premissa de sempre estar atuando com parceiros que de fato a gente admira e sabe que de fato vai agregar, e foi o que eu defendi, né? Aqui nos Estados Unidos, quando a gente foi discutir a parceria com a Compograph, e sinceramente eu acho que está mais do que comprovada, né? O quanto cada uma das empresas, até então de forma individual e isolada, agregou, né, nessa construção de uma cultura de privacidade de dados no Brasil como um todo, e agora com essa parceria, de fato, a gente vai acabar acrescentando muito mais, seja por meio do Privacy Proof, onde dentro dessa tendência de assessment a gente possa testar e orientar as empresas, inclusive aquelas que nós não fizemos o projeto de adequação, no caso do DPO terceirizado e operação assistida, continuar ajudando as empresas a tocarem o dia a dia. Afinal de contas, a ANPD soltou aí dosimetria, então deve vir fiscalização, apesar dos 8 processos que já estão abertos, e no caso ainda da adequação, só colocar aqui uma observação final, que mesmo as empresas que ainda estão em processo de adequação, a gente está sugerindo uma contratação de um DPO, né, terceirizado. No caso, a Get Global atua como um DPO as a Service, já com a incumbência de ou começar ou dar continuidade ao projeto de adequação. Então, tudo isso é uma questão que pode ser conversada. Encorajo aí quem ficou com dúvidas, curiosidade ou eventualmente já tem a demanda, procurar o pessoal da Compograph, que é extremamente treinado aí para identificar suas necessidades e eventualmente já nos acionar para ir já a 6 mãos, né? Cliente, Compograph e Get Global, construir alguma coisa que faça sentido dentro da demanda do cliente. Então, a gente está aí aberto e eu encorajo efetivamente o pessoal a entrar em contato com a Compograph. Muito obrigada, Cotes. Obrigada. Um abraço a todos vocês.